Espaço Jurídico. Está começando agora o programa Espaço Jurídico, um novo programa do Canal 20 em que você pode tirar suas dúvidas. Nós daremos dicas e informações em questões jurídicas. E para começar, o nosso assunto de hoje é cautelas na compra e venda de imóveis. Não saia daí que está imperdível. E para nos explicar um pouco mais sobre as cautelas que devemos ter na compra e venda de imóveis, eu vou conversar com a Cristiane Birk, que é advogada especialista em direito imobiliário. Cristiane, seja bem-vinda ao programa Espaço Jurídico. Obrigada, Ana Cláudia. Bom, Cristiane, qual o primeiro passo que nós devemos ter na hora de comprar um imóvel? O primeiro passo, invariavelmente, vai ser escolher uma imobiliária ou um corretor de imóveis que sejam idôneos, sérios no mercado, porque eles vão intermediar esse negócio de compra, vão intermediar essa compra e venda. Eles são muito mais do que aproximadores das partes. Eles são consultores de um negócio jurídico. Eles vão verificar a viabilidade desse negócio e eles vão adotar todas as providências burocráticas para isso. Eles vão, inclusive, redigir o contrato de promessa de compra e venda que vai ser assinado. E esse assunto das cautelas na compra e venda é um assunto que eu não canso de insistir, não canso de falar, e no escritório também, porque, claro, um caso extremo, Ana Cláudia, fora de Santa Cruz, aconteceu, por exemplo, de várias pessoas comprarem apartamentos na planta, fazerem o pagamento à vista desses imóveis e nunca receberam o apartamento e até hoje não receberam as escrituras. Ou seja, uma construtora não aprovou os projetos, começou a construir um imóvel em cima de 3 terrenos, de proprietários diferentes, né? Então, hoje essa obra ela está concluída porque esses compradores se reuniram e terminaram essa obra, mas às suas custas. Então, pode causar inúmeros transtornos. Então, por isso, escolha uma imobiliária séria e um corretor sério que vai fazer toda essa verificação da segurança do negócio. E, claro, se for necessário, um advogado de confiança também, porque hoje o perfil do advogado, ele não pode mais ser aquele advogado que vai atrapalhar o negócio. Pelo contrário, ele tem que viabilizar aquele negócio, dar ciência para as partes com muita segurança. E quais são os documentos solicitados? Ótima pergunta. Depois que escolhido o imóvel, acertadas as condições do negócio, o preço, como vai fazer o pagamento, enfim, existem documentos que devem ser levantados. A imobiliária e o corretor vão fazer isso. Mas é bom as partes acompanharem. São documentos que envolvem o imóvel e documentos que envolvem as partes, os compradores e os vendedores. Com relação ao imóvel, a mais importante é a certidão, a matrícula do imóvel, as certidões que são retiradas do registro de imóveis. Essa certidão, ela na verdade é o RG, é a carteira de identidade do imóvel. Ali vai dizer qual é o imóvel, quem é o atual proprietário e se esse imóvel, se ele está livre e desembaraçado ou se ele tem algum tipo de pendência, algum tipo de dívida sobre ele, né? E essa certidão, ela tem 30 dias de validade. Se passar essa validade, ela tem que ser renovada. E assim todas as outras certidões. Com relação ao imóvel ainda, outras certidões importantes são as certidões fiscais e de impostos desse imóvel e quitações condominiais. Por quê? No imóvel urbano, por exemplo, IPTU, contribuição de melhoria, calçamento, se o condomínio está pago. No caso de imóvel rural, INCRA, ITR, débitos ambientais, porque esses débitos, no direito a gente chama, eles têm natureza propter rem, eles acompanham a coisa, independente de quem for o proprietário. Então pode acontecer de uma pessoa comprar um imóvel
que tem débitos de condomínio e IPTU, e esse comprador, mesmo que ele não tenha contraído esses débitos, ele vai ter que fazer o pagamento. Depois ele vai se acertar com o vendedor, eles vão se acertar, mas perante o condomínio, perante o fisco, ele pode vir a ser responsabilizado, né? Outros documentos, Ana Cláudia, que tu me perguntaste, são, além dos documentos do imóvel, claro que vai depender muito de cada tipo de imóvel. Se for na planta, se for urbano, se for um imóvel pronto, rural. Com relação às pessoas, ao comprador e ao vendedor, aqueles documentos normais, CPF, identidade, certidão de casamento, nascimento, né? Mas também as negativas, as certidões negativas fiscais dessas pessoas e as certidões negativas de processos dessas pessoas, para realmente verificar a idoneidade patrimonial, se esse imóvel está livre e desembaraçado. Essas certidões, elas também têm um prazo de validade de 30 dias e elas devem ser buscadas ou no mesmo lugar ou em dois diferentes. Elas devem ser retiradas onde residem os vendedores, na comarca onde residem os vendedores e na comarca onde está situado o imóvel, que às vezes podem ser locais diferentes, certo? Processos, quitação. Outra coisa também que a gente costuma sugerir, no caso de compra e venda parcelada, por exemplo. O vendedor vai vender um imóvel, envolve um valor elevado, como é que eu vou ter certeza que aquele comprador vai quitar o preço? Né? São garantias adotadas no contrato, condições adotadas, formas de garantia, e também pode o vendedor consultar esse comprador, consultar o CPF dele, no SPC, no Serasa, olhar se tem processo judicial contra ele, olhar se tem algum título protestado, por exemplo. Isso tudo faz parte dos documentos que devem ser levantados. Por quê? Porque se houver alguma dívida pessoal das partes envolvidas, dos vendedores, esse imóvel pode vir a responder depois. Então, por isso, essas precauções e essas cautelas de levantar todos os documentos para que essa venda não seja considerada depois fraudulenta no Poder Judiciário. E quais são as informações que devem constar no contrato? O contrato deve constar exatamente todas as condições do negócio. Condições de pagamento, forma de pagamento, o que vai acontecer se o comprador não pagar, quais são os encargos, as penalidades, quando que eu vou receber a posse desse imóvel, quando que eu vou poder usar esse imóvel, e algumas condições especiais também. Pode acontecer de eu escolher um imóvel para comprar cujo proprietário seja um menor de idade ou uma pessoa com algum tipo de incapacidade relativa, ou enfim, que falte algum tipo de... o imóvel tem alguma regularização pendente. Quem vai fazer essa regularização? Como que vai funcionar esse pagamento? Quem vai pagar as despesas de escritura, do corretor? Tudo isso deve constar no contrato. E esse contrato, ele na verdade é um contrato de promessa de compra e venda. Ele é um contrato preliminar. Depois que forem pagas as parcelas, depois que for paga o preço, aí sim é assinado o contrato definitivo, que é a escritura de compra e venda, que nós vamos tratar num outro momento, mas é importante fazer essa distinção. E o contrato, ele também vai ser redigido pelo profissional, que é uma profissão regulamentada, é o profissional, o corretor de imóveis ou pela imobiliária. E existe algum cuidado especial entre imóvel urbano, rural e na planta? Sim. Cada tipo de imóvel vai demandar uma situação diferente. O imóvel rural, como eu já te falei, é necessário conferir a metragem, as medidas, muitas vezes são grandes extensões de terra, verificar se esse imóvel ele não está em condomínio com demais proprietários, verificar questões ambientais principalmente, que hoje em dia podem atrapalhar um pouco, inviabilizar. No caso de imóvel na planta, o imóvel na planta,
ele exige uma consulta da construtora, verificar as obras que foram entregues ultimamente por essa construtora, verificar se esses projetos foram aprovados do prédio, como está o andamento da obra, se houve registro do memorial de incorporação no registro de imóveis, que são todos os documentos prévios que o registro de imóveis exige para que possa dar início à venda. Então, só ali já se tem uma garantia, né? E também exigir um memorial descritivo. Como vai ser esse meu apartamento? Qual vai ser o tipo de piso? Qual vai ser o tipo de acabamento que vai ser dado, para não se surpreender depois. E no caso de um imóvel urbano normal, são as condições aquelas que a gente já conversou. E tudo, né, Ana Cláudia, nós estamos falando de aspectos jurídicos, fora todos os aspectos negociais que são necessários tomar cuidado de localização, enfim, valorização. E isso fica a cargo do consultor imobiliário, né? Cristiane, eu te agradeço então por essa entrevista. Acho que foi muito esclarecedor para os nossos telespectadores. Obrigada a todos, obrigada pela oportunidade de esclarecer também, e que todos tomem cuidado nas aquisições de seus imóveis, porque, enfim, é um sonho que se realiza, um investimento alto, e muito obrigada. Muitas são as dúvidas que nós temos sobre as questões relacionadas à compra e venda de imóveis. Por isso, no próximo programa nós continuaremos com esse assunto. O Espaço Jurídico vai ficando por aqui. Até a próxima! Espaço Jurídico.